Como está o seu espiritual, hein? Você anda em comunhão com o Criador? Ou você tem priorizado diversas outras coisas na sua vida e não o seu espiritual? Muitas vezes pensamos que diversas outras coisas têm mais prioridade e merecem muito mais atenção na nossa vida do que o nosso espiritual. Esquecemos da necessidade de termos uma vida espiritual, de termos uma vida de oração, de fé e de comunhão. Esquecemos de que isso é necessário para ter uma vida realmente plena, porque nós somos feitos de 3 partes fundamentais, que é o corpo, a alma, que é a nossa consciência, e o espírito. Essas 3 precisam estar alinhadas e em equilíbrio para que tenhamos uma vida plena, uma vida bem-sucedida e tranquila. Esquecemos de que o nosso espiritual é realmente uma parte fundamental desse todo, desses 3 pilares que é a nossa vida. Sem o espiritual, é como se nós andássemos realmente cegos na vida, sem ter uma consciência de que isso é necessário. O nosso espiritual é uma parte-chave para que venhamos entender o nosso propósito e o nosso objetivo aqui na Terra. Não estamos aqui apenas para viver para uma passagem e depois tudo acabou. Estamos aqui para que venhamos entender o nosso papel aqui na Terra, o nosso propósito como pessoas, como seres criados por um Criador maior. Então, se você se vê aqui na Terra apenas vivendo por viver, percorrendo o seu caminho sem um propósito, sem uma direção, é porque o seu espiritual está em baixa. Ele não está em equilíbrio com o seu corpo ou com a sua alma. Muitos de nós têm uma consciência, uma alma bem desenvolvida. Tem um corpo ali, o qual você desejou ter, mas o espiritual, coitado, está sendo deixado de lado muitas vezes, ou talvez há anos. Você tem negligenciado o seu espiritual, a sua fé. Isso é necessário que você se atente para ter um espiritual mais firme, mais bem enraizado em Deus. Isso não se adquire da noite para o dia, isso não se tem da noite para o dia, isso é um processo de conhecimento de quem você é e qual é o seu propósito, de como você foi feito e por que você foi feito. Você precisa se autoconhecer, você precisa conhecer o seu propósito e o seu objetivo de acordo com a vontade de Deus. Todos nós viemos para cá com um propósito, alguns para sermos médicos e curarmos através da medicina, outros para trazermos ânimo através do que falamos, trazer mudança, uma consciência de quem somos e dos nossos propósitos. Não estou dizendo que todos temos um propósito semelhante, mas estou dizendo que o nosso espiritual precisa ser tratado. Passamos por muito mal físico, mas às vezes não é só o físico, é o espiritual que está fraco, a comunhão que está fraca, a busca que está fraca. E há essa necessidade. Hoje vivemos em uma sociedade que se fala muito sobre o cristão, mas o que é o cristão? É alguém que se assemelha, é alguém que é parecido com Cristo, com as atitudes de Cristo, com o que a palavra de Deus fala sobre Cristo, sobre o que a Bíblia diz sobre ele. Isso é ser um cristão. Muitas vezes olhamos para diversas pessoas e não vemos um exemplo de bom cristão, mas o exemplo que devemos seguir é Cristo. Esse é o bom exemplo. Não devemos apenas olhar para o outro. Às vezes estamos olhando para um mau exemplo de cristão. Ser um cristão é isso. É você olhar para Cristo e tentar se assemelhar a Ele. Não na perfeição, porque somos falhos. O nosso espiritual, ele tem que ser alimentado todos os dias, para que venhamos nos fortalecer. Porque o nosso espiritual, ele necessita desse alimento todos os dias. E de qual alimento que eu estou falando? Que talvez você esteja perdido nesse assunto. Você precisa ter o seu devocional, ter o seu momento com Deus de oração e de leitura da Bíblia, para que você se conheça e para que você conheça a Cristo. Ser um cristão é isso, é você conhecer a Cristo para que você possa tentar se assemelhar a Ele. O nosso espiritual fica fraco muitas vezes por falta dessa busca, por falta desta comunhão. Talvez você realmente caiu de paraquedas aqui no meu vídeo e não entenda nada do que eu estou falando. Eu falo de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento. E dentro disso também entra o fato de que somos feitos das 3 partes que eu falei anteriormente, que é corpo, alma e espírito. Os 3 formam um todo, formam o ser que nós somos.
Precisamos ter os três bem alinhados e bem equilibrados, para que a nossa vida realmente flua de uma forma linear, que não tenha tantos altos e baixos, porque você se conhece fisicamente, se conhece mentalmente e se conhece espiritualmente. Ou seja, você sabe o seu lugar na criação. Você não caiu aqui de paraquedas. Entenda, você foi criado com um propósito. Ai, mas eu não me acho importante para ninguém. Você foi criado por Deus, então para Ele você já é suficientemente importante. Tome consciência disso, de que para que a sua vida realmente flua e esteja em equilíbrio, você precisa do seu ponto espiritual, para que você se conheça melhor, para que você se entenda muito melhor, para que você saiba quem você é. Eu já estive por muito tempo andando sem saber o meu propósito, sem me entender, e conhecendo mais da palavra de Cristo, eu me tornei mais cristão. Isso é um processo diário. Não vou ler hoje a Bíblia e amanhã eu já serei um cristão. Isso é um processo diário, é um processo de aperfeiçoamento que vai sendo desenvolvido com o passar dos dias. Então, ser um cristão é tentar se assemelhar ao máximo com Cristo, tendo nós as nossas falhas, porque não seremos perfeitos em tudo, porque perfeito só Cristo, bom só o Pai. Então, nós temos que ir todos os dias tentando melhorar em pontos que temos as nossas falhas. No nosso dia a dia, talvez ali não espraguejando alguém, talvez cuidando do que sai da nossa boca, se isso traz vida ou não, se estamos fazendo bom uso da nossa vida, bom uso das pessoas que estão ao nosso redor, estamos sendo um bom exemplo para todas as pessoas que nos veem. É isso que é ser um cristão. Tentar se assemelhar a Cristo e tentar também ser um bom exemplo para os que estão próximos de nós, para os que convivem conosco, olhar e ver que realmente estamos seguindo uma vida parecida com a vida de Cristo. Então busque fortalecer o seu espiritual, ter uma comunhão maior, se conhecer e se entender melhor também espiritualmente, não apenas nos dois outros âmbitos da nossa vida, mas também no espiritual. Ele é necessário, ele se faz necessário. Eu deixo para você o meu abraço e a consciência de que você é muito além do que apenas os olhos podem ver.